fogo que nos move, que nos apaixona, que faz com que as pessoas circundem a gente e ajudem também a impulsionar os temas que são importantes para a sociedade. É sobre esse fogo que a gente conversou no Mulheres Sustentáveis de hoje. A desembargadora aposentada Glória Regina Ferreira Mello, ela coordena um acordo de cooperação de várias instituições que trabalham no combate ao trabalho infantil. E, o mais importante, né, que se uniram para lançar uma campanha Todas as Crianças São Nossas, com a ideia da gente sair da discussão do trabalho ou não, se o trabalho é importante ou não para o jovem, para a criança, e a gente partir para um outro patamar, a importância de ter nas políticas públicas o olhar para a infância e a juventude e também a importância de nós, como sociedade, como seres humanos, nos mobilizarmos por esse que é o início de tudo, né? E principalmente o definidor dos destinos da nação. Então, pessoal, não vou ser repetitiva aqui, mas eu, se fosse vocês, não perdi essa live por nada. Olá! Oi, querida, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Feliz de encontrá-la novamente. Muito bom. Ver você também é sempre muito bom. Glória, eu vou te contar um pouquinho, e também para quem está chegando aqui, um pouco do projeto Mulheres Sustentáveis. Esse é uma série de lives que eu tenho feito aqui no Instagram. Comecei em setembro, sempre convidando mulheres que no seu dia a dia tratam de temas ligados à sustentabilidade. E a infância é um desses temas fundamentais que a gente vê muita gente falando da importância, mas pouca gente agindo, né? Enfim, no dia a dia percebe o quanto isso faz falta para a gente construir, de fato, futuros sustentáveis. Então, assim, não podia faltar a sua participação nesse projeto. E a ideia, né, dessa conversa é que, posteriormente, a gente transforme nosso bate-papo num podcast, para também eternizar aí, para a galera poder ouvir um pouco mais da tua história, do papel de liderança que você tem, né, como secretária do Acordo de Cooperação para o Combate ao Trabalho Infantil, e um pouco assim de como é esse desafio no dia a dia e na prática. Então, eu já vou começar te perguntando um pouco como é que foi que essa temática, né, do trabalho infantil entrou na tua vida. A minha vida profissional, na realidade, como advogada, começou com o direito do trabalho. Ele sempre me pareceu um direito muito instigante e muito rápido nas mudanças por conta da influência das novas tecnologias nos meios de produção e etc. Depois eu fiz concurso para o Ministério Público do Trabalho. Ingressei em 1983, foi o primeiro concurso público para a instituição. E, finalmente, eu fui para o Tribunal do Trabalho, fui indicada para o Tribunal do Trabalho pelo 5º Constitucional. Então, durante toda a minha vida, eu lidei sempre com o trabalho humano, né? Em relação ao trabalho infantil, eu me lembro de uma das primeiras conversas que a gente teve, você dizia do limite, né? Que existe dentro da justiça trabalhista quando se trata do trabalho infantil. Porque só você proibir ou só você exigir que sejam feitos de acordo com as normas, né, que regem o trabalho, carteira assinada, etc. e tal, é muito limitante porque exclui, na verdade, esses jovens de um espaço que eventualmente está ajudando na família e devolve eles também para espaços de vulnerabilidade. Como é que isso surge? Como é que essa percepção assim, também ajuda a pautar o trabalho que você faz na Amatra hoje? Na verdade, o trabalho infantil ele veio para a minha vida quando eu comecei a trabalhar no Ministério Público depois da Constituição. Né? Foi eu não posso dizer, uma paixão assim, imediata, porque como profissional do direito e do direito do trabalho, você reconhece nos adultos com os quais você lida profissionalmente os malefícios do trabalho precoce, porque dificilmente eles conseguem evoluir.
dificilmente eles conseguem superar as dificuldades físicas, emocionais, do próprio desenvolvimento, da formação, né, profissional. Normalmente eles deixam a escola muito cedo, né, a evasão escolar é muito grande. Quando conseguem concluir, tem muita deficiência, porque o trabalho cansa a criança, né, cansa o adolescente, deixa que ele fique exaurido, né, prejudica todas as potencialidades. Então, na prática, lidando com os trabalhadores adultos, você tem essa constatação assim, diária. Então, é preciso evitar que o trabalho infantil e do adolescente aconteça. O trabalho é ótimo na idade adequada. Nessa idade, até os 16 anos, e preferencialmente até os 18 anos ou 21, eles têm direito ao não trabalho, né? A desenvolverem todas as suas potencialidades e aptidões, tendo uma formação e um desenvolvimento saudável. Mas esse é uma temática assim também que a gente, o que você fala se confronta muito com o que está posto na sociedade, quase que como uma regra, né? Naquela ideia de que o trabalho dignifica o homem, e se é muito melhor uma criança trabalhar do que está na rua, ou do que está... E aí, assim, você na sua fala sempre me trouxe muito a reflexão também disso, né? Porque se ela está na rua, ela está no lugar errado, né? Ela devia estar na escola. Existem outros espaços para a criança estar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, assim, a tese de que o trabalho ele não pode, não é adequado àquele momento, ela se confronta com o status quo, né? Com o que a gente vive e a gente vê no dia a dia. É verdade. Está introjetada na sociedade essa visão de que criança pobre é melhor trabalhar. É pobre, certo? É melhor trabalhar, porque senão ela vai para a rua, vai para o tráfico. Não é verdade. O oposto do tráfico e da rua é justamente o acolhimento, é a escola, né? É a creche adequada desde a primeira infância, é a escola em tempo suficiente que permita que a mãe vá trabalhar, ou o pai, ou o responsável, com tranquilidade. Então, é todo um antes. Eu costumo dizer que o trabalho infantil, é verdade, ele é a marca da desigualdade, da pobreza na primeira infância, né? E essa marca, muitas vezes, você não consegue uma reparação integral. Você não consegue reparar integralmente todos os danos que foram causados, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em trabalhar essa questão também. É preciso que a gente acorde no Brasil, se a gente pretende mesmo desenvolvimento sustentável, a gente precisa perceber, calibrar o nosso olhar, né, para indagar como se chega, né, a isso. A gente chega a isso cuidando da nossa infância, porque eles são os futuros profissionais que a gente quer. Eu estava vendo hoje no jornal, 60% já da população está abaixo já de um nível de pobreza. É muita gente, é muita criança, é muita família. É impossível a gente falar em desenvolvimento verdadeiro se a gente não estiver cuidando da população integralmente, né? Quer dizer, é um investimento que é justo e vai levar ganhos financeiros para o país, ganhos financeiros efetivamente, né? Vai ser bom para toda a sociedade. E aí você falou uma questão importante, né? Quer dizer, precisa ter uma série de instituições funcionando, né? Não só Exatamente. a escola,
quais são os outros setores que precisam estar envolvidos para que se possa garantir, né, que a criança tenha o direito a estar na escola e se desenvolvendo da maneira, enfim, que se espera, né, para cada idade, tendo o tipo de formação que é necessária. Queria que você falasse um pouquinho, assim, qual é o esforço que vocês fazem, né, e explicasse também essa questão do acordo, porque quando eu tive contato com essa informação, eu achei super importante e fundamental as pessoas perceberem isso, né? Como que, historicamente, as decisões são tomadas de forma separada e vocês conseguiram algo fundamental, que foi juntar a Justiça Estadual, que cuida da infância, com a Justiça do Trabalho, que olha também para essas questões, né? Quer dizer, essas mãos dadas aí para se pensar estratégias de combate ao trabalho infantil também são muito, muito importantes. Então, pelo lado da Justiça, e não só por ele, mas quais são as instituições que participam hoje desse acordo aqui no Rio de Janeiro? O nosso acordo de cooperação, nós já iniciamos as articulações em 2014. Hoje em dia nós temos um acordo formal assinado por tempo indeterminado. Eu espero não me esquecer de ninguém, porque são várias instituições e eu confesso que ainda não estou muito acostumada com essa forma de comunicação atual, né? Eu tenho um pouco de dificuldade ainda, estou tentando acertar o meu telefone aqui para deixar mais confortável. Me desculpe, isso tudo é muito novo para mim. Agora essa pandemia que me levou a mexer com essas novas tecnologias. Então somos Ministério Público do Trabalho, vou mais ou menos pela ordem de assinatura, não por ordem de importância institucional, porque uma das coisas que a gente pensou quando começou a articular para que esse acordo foi assinado era eliminar as vaidades vãs, né? Vamos trabalhar juntos, né? Articulados, e então eu sempre procuro citar pela ordem de assinatura. Então, fomos Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Superintendência do Trabalho do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria da República no Rio de Janeiro, OAB, Seção Rio de Janeiro, Fundacentro, eu não quero esquecer de ninguém, a OAB, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos também, temos como parceiros, né? Espero não ter esquecido ninguém, pessoal. Se eu esqueci, me perdoem, porque eu sempre fico um pouco nervosa. Temos como parceiros o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador Adolescente. A nossa parceria é indissolúvel para sempre, amigos para sempre. Desde o início, uma das opções, uma das deliberações de um acordo foi sempre trabalhar em parceria com o Fórum Estadual. Também temos uma parceria muito boa com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, embora ela não seja ainda signatária do acordo. Com o Comitê de Mega Eventos também tivemos, agora ele está um pouco parado, né? Mas também trabalhamos em conjunto com eles. E trabalhamos muito também em parceria com Furnas. Agora a gente está também em parceria com a CAARG, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que está nos ajudando muito nessa nova campanha que a gente está desenvolvendo. E todo mundo que queira, né, que tenha amor por essa causa, é sempre bem-vindo, né? Já conversamos nós muito também sobre isso, né?
O acordo está no coração do fórum e tudo que a gente puder fazer ali para impulsionar e chamar mais atores é muito, muito fundamental, né? Eu acho Eu que tenho certeza. esse tema ele perpassa toda a atuação da sociedade e é importante que a gente conheça e reconheça esses espaços de debate. Glória, como é que é o dia a dia, né? Quer dizer, a partir desse acordo, que tipo de ações vocês têm encaminhado conjuntamente? Nós temos vários projetos, né? Projetos que foram escolhidos desde o início da nossa articulação e a gente vem caminhando. Vínhamos muito mais antes da pandemia, agora algumas coisas estão um pouco mais paradas porque dependem de presença, né? Não é fácil chegar nas nossas crianças. Elas não têm internet. A gente não consegue falar para elas muito à distância, né? Então, nós temos um projeto de aprendizagem, porque a aprendizagem é efetivamente uma forma, uma porta de saída para o trabalho infantil e ela é muito eficiente para a formação profissional dos nossos jovens, principalmente aqueles em maior vulnerabilidade, como ela é extremamente eficiente para o empregador, para a empresa. Porque ele vai contratar, ao fim e ao cabo, um profissional especializado, já acostumado, já habilitado para aquelas funções adequadas para a empresa. Além da aprendizagem, nós temos também um projeto voltado para os esportes, principalmente futebol, porque, lamentavelmente, o glamour do futebol, né, dos grandes craques, faz com que muitas famílias se separem muito cedo das suas crianças, porque são crianças ainda, né? A categoria de praticamente crianças e jovens, né? Então, essas crianças muitas vezes são selecionadas, deixam muito, muito, muito rapidamente o seio familiar. Isso viabiliza uma série de lesões, porque maravilha se ele se tornar um craque, mas e se ele não se torna? Né? O que acontece com essa criança se ela está com uma série de deficiências de convívio emocionais, familiares, de acompanhamento escolar, sujeita muitas vezes a outro tipo de violações mais sérias, né? Abusos, etc. Esse assunto não é novidade, a gente tem ouvido falar nisso. Exatamente. Então, a gente pretende que a aprendizagem, porque é uma aprendizagem voltada para o esporte de rendimento, mas é uma aprendizagem. Então, que ela tem ainda adaptações a serem feitas, né? Porque há umas lacunas na legislação com relação ao alojamento, etc., que ainda tem que ser trabalhadas. Então, a gente tem um grupo voltado para esporte, já realizamos 2 belos seminários aqui no Rio de Janeiro sobre esse assunto, que foram muito bons, e tentamos nos aproximar dos clubes, porque o primeiro foco é o futebol no momento, né? Quando aconteceu aquela tragédia do Ninho do Urubu, nós já tínhamos realizado um seminário, já estávamos falando nesse assunto, aquilo era uma tragédia anunciada, né? Então, é uma preocupação grande que a gente tem também, esportes. Temos outro grupo de trabalho voltado para políticas e projetos para a infância e juventude. Neste grupo, a gente está desenvolvendo a campanha Todas as Crianças São Nossas, Protejas, é esse grupo que está desenvolvendo. Temos um outro trabalho também que já tínhamos feito 2 pilotos, que era levar a aprendizagem para os meninos, não a aprendizagem profissional propriamente dita, mas um curso de preparação, uma oficina de preparação para o mundo do trabalho, né? E para o exercício da cidadania,
nós, em parceria com o Instituto Saber, desenvolvemos 2 pilotos com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Um em Coelho Neto e um em Acari. Foi um sucesso. Os meninos ficaram apaixonados, porque nós fomos para lá. É muito difícil para eles se deslocarem, mesmo quando a gente consegue curso gratuito. Por quê? Não há previsão de transporte para esse tipo de formação. Então, eles não conseguem sair das suas comunidades para virem até onde estão os cursos. Então, nós resolvemos testar e tentar levar essa preparação para o mundo do trabalho para eles lá nos equipamentos da assistência social do município do Rio de Janeiro. Foi um sucesso. Nós tivemos numa edição mais de 70 jovens, as famílias participaram, fizemos uma palestra sobre cultura de paz e mediação para as famílias. Eles pediram, era só um teste, mas eles ficaram tão felizes que eles pediram certificado. Fizemos uma cerimônia de certificação. Foi assim, foi uma experiência gratificante. Fazia um calor e eles não abandonaram em momento nenhum, ficaram durante o curso todo, participaram, se envolveram. Então, com base nesses pilotos, a gente desenvolveu um projeto mais amplo, em parceria com diversas entidades formadoras, que adotariam os territórios da capital. Uma ou duas iriam providenciar e promover esses cursos nos equipamentos da prefeitura, nos territórios. Né? Esses cursos iriam fazendo rodízio nas diversas localidades daquele território para atender a população de uma maneira geral. Também pretendíamos mapear esses territórios para encontrarmos parceiros que agregariam outros serviços também gratuitos a esse curso. Então, o estabelecimento, o CRES ou o CRAS, ganharia essa parceria de outras entidades para cercar aqueles meninos e meninas de oportunidades, né? Dar para eles oportunidades, porque eles aproveitam quando a oportunidade vem. Agora é preciso que a oportunidade chegue, né? É uma das questões que a gente observa, né? Quer dizer, qual é que uma das grandes barreiras é a proximidade, é o acesso às ofertas, né? Porque a demanda tem. Ele existe, tem demanda, tem muita. Muita mesmo. E esse ingresso deles no mundo do trabalho, né? Quer dizer, a partir das oportunidades que são dadas, precisa ser mediado, né? Ele não é, chega lá e pum, entrei e estou lá num novo ambiente. Como é que esse ambiente também ele precisa estar traduzido, né, para o dia a dia deles e quais são as realidades, o que eles vão ali, enfim, encarar, bater de frente. Exatamente. Ver o que acontece. E esses relatos são super interessantes, né? Quer dizer, ver isso se desenvolvendo na prática ajuda também a dimensionar o trabalho que vocês têm organizando essas instituições para que esses serviços sejam entregues, né? É verdade. E isso tem sido muito bom, porque realmente, com o acordo de cooperação, se estabeleceu um diálogo nosso, trabalhistas, né, com os juízes cíveis responsáveis pela infância e juventude. Esse diálogo, durante muito tempo, ele não foi um diálogo, não houve um diálogo, né? Passou-se a conversar. E tanto que nós temos um acordo específico com o TJ, especialmente com o objetivo de levar aprendizagem para os meninos que estão no âmbito, meninos e meninas que estão no âmbito dos cuidados da infância e juventude, protetiva e infracional. Né? Então, a gente tem uma comissão que tenta buscar parcerias com empresas. Porque o que a gente pede às empresas? Primeiro, que elas cumpram as suas cotas, porque existem cotas legais de aprendizagem. Né? Embora agora com a pandemia tudo se complicou,
porque não há possibilidade de aulas presenciais, essa questão toda precisa ser equacionada. Por outro lado, a gente pede, solicita que eles deem preferência aos jovens que mais necessitam de aprendizagem. Meus filhos não precisaram, porque eles tiveram uma formação de longo curso. Né? Foram para o colégio, depois foram para a universidade, tranquilamente, sem precisar gastar energia trabalhando. Então, nosso jovem, ele com certeza, ele precisa, ele vem de uma família que precisa da colaboração dele. Mas essa colaboração tem que ser do jeito certo e na época adequada. Né? Se todos nós nos unirmos, né, e voltarmos o nosso olhar para o futuro do nosso país, né, da nossa cidade, do nosso estado, a gente vai perceber que só é por aí. Não há outra maneira. Quer dizer, sem formação, educação de qualidade, é muito difícil. Há os casos excepcionais, claro, ninguém está dizendo que não acontece. Acontece, tem gente que é mais, enfim, sabe se defender melhor, a família também se equaciona e o jovem acaba conquistando, construindo seu futuro. Mas é muito mais difícil, né? Convenhamos. As exceções não justificam dizerem, o trabalho infantil, que bobagem isso, por que não? É o jeito que eu trabalhei e estudei numa outra situação, num outro mundo, onde as coisas aconteciam muito mais devagar, onde não existiam essas tecnologias. Hoje, se você não souber fazer o seu currículo num computador, não souber lidar, não entender como é que as coisas acontecem, você dificilmente vai conseguir as funções mais simples. Estão pedindo uma escolaridade bem alta. Então, assim, fica difícil para eles, né? Tem que dar oportunidade. Exatamente. Não, você falou uma coisa fundamental, né? As ferramentas necessárias hoje para ingressar no mundo do trabalho, elas são outras, são mais complexas, e a gente viu durante a pandemia o quanto as pessoas estão distantes, né? Uma parte da população importante está distante do acesso a essas ferramentas. Seja porque não conseguiram sequer, no isolamento social, ter acesso a, por exemplo, internet para poder assistir às aulas online. E a gente viu um crescimento gigantesco, né, da oferta de cursos digitais, mas mesmo assim você via que a barreira era dada justamente pelo acesso a isso. Quer dizer, se tem um telefone, smartphone, se tem um computador disponível em casa, famílias maiores, essa dificuldade estava colocada. Então, assim, a gente, aí nesse momento de pandemia, acho que a gente está passando assim, uns 8 meses vendo aí o quanto de desafios estão se colocando na nossa frente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da campanha Todas as Crianças São Nossas. Assim, como é que surgiu a ideia? E principalmente, assim, quais vão ser as ações que estão previstas aí para a gente poder chamar mais gente para essa campanha? Claro. A gente... A nossa Constituição diz que todos somos responsáveis por manter crianças, adolescentes e jovens a salvo de qualquer tipo de violação. Tem direito à vida, à saúde, ao lazer, a tudo de bom. Né? Essa promessa, ela ainda não se realizou. Né? Os indicadores, o cenário da infância e da adolescência no Brasil 2020, que foi publicado agora pela Fundação Abrinq, que mostra a situação. Né? Moradias em locais de adensamento excessivo, muitas sem sanitários privativos, evasão escolar, mortalidade ainda infantil,
Trabalho infantil ainda são 2 milhões e 300 ou 400, sem falar que a gente não tem dados desde 2016, né, por conta da substituição que foi feita, enfim, por questões técnicas no IBGE, desde 2016 os dados não são divulgados, o que dificulta qualquer política, indicação para política pública, né? Você, na verdade, os dados estão obscurecidos. A quantidade de bebês que nascem de meninas de até 12 anos de idade, assim, quando você vê o panorama, você percebe quais são as reais condições da infância, da adolescência e da juventude no país. Eu diria que elas são demasiadamente ruins, tá? Muito difíceis. Precisa que se tenha um olhar muito calibrado para olhar para esse assunto, para essa questão. E a gente, na verdade, por isso a gente chamou de Todas as Crianças São Nossas, porque a responsabilidade é de todos nós. A gente entende que toda criança merece, independentemente se a família dela vai ser melhor ou pior aquinhoada, toda criança tem que ter as mesmas condições básicas, imprescindíveis para o seu desenvolvimento e com qualidade, né? Assistência médica, educação, assistência à família, enfim, políticas que dotem as comunidades e as famílias das condições necessárias para o desenvolvimento humano das nossas crianças. Mas não só para o desenvolvimento humano das nossas crianças, como para o desenvolvimento sustentável do país. Porque se nós continuarmos na situação em que estamos, vendo a cada ano mais crianças, jovens e adolescentes fora de tudo que é imprescindível para se desenvolver como ser humano, a gente pergunta assim, vocês pensam que vão conter a violência de que maneira? Né? Vitor Hugo já dizia lá atrás, né? Constrói escola, porque você não vai construir prisão. Então, pensando assim e percebendo que o trabalho infantil, na verdade, é uma... Quando ele chega no trabalho infantil, o jovem, a jovem, eles já estão com uma série, já sofreram uma outra série enorme de graves violações. Então, a gente pensou com essa campanha levar a discussão para a origem, né? A gente precisa de se articular, mudar o nosso modo de viver, de conviver e de atuar, para tentar dotar as nossas comunidades de tudo que é necessário para que essas crianças possam se desenvolver, né? Então, assim surgiu a ideia da campanha, e também demonstrar, tem um estudo muito interessante do professor James Heckman, Nobel de Economia, que trata exatamente desse assunto. Ele mostra como é fundamental o investimento na primeira infância e como isso vai ser super eficiente para o país, para toda a sociedade. Então é esse discurso, porque vou fazer uma confissão para você, enquanto a gente fica dizendo só, o trabalho infantil é maléfico por causa disso, disso, porque a criança não se desenvolve. Tem muita gente que não se comove, né? Talvez com o discurso da eficiência, e que realmente não é um discurso só, é fato, né? As pessoas comecem a perceber, ainda que seja por um egoísmo atroz, né, que é preciso tomar essa precaução. A nossa palestrante vai falar exatamente sobre isso no lançamento da campanha. Lugar de criança é na escola e no orçamento.
Você falou aí, esse ponto é um ponto fundamental, né? Quer dizer, tem uma questão que eu queria acrescentar aqui, que é demográfica, né? Você tem o envelhecimento da população e você vê hoje, né, o professor. Eu já vi uma palestra, não vou me lembrar agora o nome do professor, mas ele traz a questão da Previdência, né? Ele diz o seguinte, que hoje os mais velhos têm muito mais recursos que os mais jovens. Então, a renda está concentrada nas pessoas de mais idade. E aí as crianças estão excluídas, principalmente da possibilidade de se estarem aptas a se desenvolver e a acessarem a renda como seus avós, por exemplo, como seus pais. Então, isso é um grande desafio que o Brasil vai ter que vencer, né? E aí não tem outro jeito da gente revisitar isso que não seja investindo maciçamente no lugar certo, que é Exatamente. nas escolas e na educação e na infância. A gente está no meio de um processo eleitoral em que a gente está falando, escolhendo lideranças para as cidades, né? E é importante porque muitas das políticas elas são feitas na cidade, é na cidade que as coisas acontecem. Então, como é que a gente faz para virar o olhar e também exigir dos candidatos, né, essa agenda sendo colocada de forma mais efetiva, né? E dinheiro sendo investido onde é necessário que isso seja. No combate à gravidez precoce, em várias ações que vão somadas ajudar a virar essa página. Exatamente. Tanto que a gente está agregando, nós estamos com a nossa campanha programada para, vamos iniciar em 15 de outubro, os convites para acompanhar pelo YouTube e tal, distribuir o material de divulgação. Nós também estamos agregando a campanha do Fórum Nacional, que é Vote pela Infância, a hashtag Vote pela Infância, porque é preciso que a gente comece a pensar nisso, né? Tem certas coisas que ou são prioridade ou não vamos para frente, né? Eu acho que chegou um momento da gente se conscientizar. Se a gente realmente pretende que é um Brasil melhor, depende de cada um de nós, né? O que cada um de nós pode fazer, como a gente dirige o nosso olhar, o que realmente é importante, né? Não são prédios enormes, suntuosos. A gente tem que tratar primeiro do nosso povo, da nossa infância, né? Eles são frágeis, eles são vítimas das circunstâncias, né? E fica difícil manejar os preconceitos até na hora de conseguir uma colocação para eles. Até isso enfrenta. E a gente enfrenta, né? E foi até a gente começou exatamente falando disso, né? E você trouxe um aspecto fundamental. Quer dizer, ao puxar uma temática dizendo todas as crianças são nossas, é uma tentativa também de sair desse fla-flu, né? Quer dizer, dessa guerra de um lado ou de outro, né? Não é questão do trabalho só, o trabalho é consequência. Mas é muito anterior a isso uma questão de comunidade, de entender que aquela criança que eu estou vendo ali na minha frente, que está numa situação de vulnerabilidade, ela também é minha responsabilidade, né? E como é que a gente pode ajudar dentro de cada um, né? Das atuações de cada um, a virar essa página, a dizer não, aqui não pode, aqui não é o jeito, onde a gente pode buscar também o apoio. E aí é muito importante também isso, né? Estava assistindo uma série, aquela Criminal, e estava falando exatamente de alguns movimentos, das pessoas que ficam perseguindo pedófilos e tal. E aí, assim, o que estava sendo confrontado ali era justamente a possibilidade das pessoas, por acharem que o Estado, a polícia não estava olhando aquele caso, elas iam achar uma maneira de se vingar e de resolver. E aí que estavam causando muito mais distorções do que realmente, de fato, ajudando. Então, assim, tem um papel importante das instituições nesse processo, né? Quer dizer, tem um papel de empoderar as instituições, garantir orçamento para que elas, dentro dos requisitos que elas precisam cumprir, elas estarem aptas a fazer e a entregar esse serviço à população, né? Não é simplesmente cada um também sozinho, individualmente, então eu vou ajudar aqui com você tem muito mais dispersa.
dispersa muito. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu gostaria de propor uma coisa para as pessoas. Eu tenho um amigo muito querido, foi meu colega do Ministério Público, foi meu colega na magistratura, o ministro Lélio Bentes. Ele, inclusive, participou da marcha contra o trabalho infantil ao lado do Prêmio Nobel da Paz, né? Então, ele conta uma lenda indiana. Toda vez que perguntam a ele assim, mas, ministro, por que o senhor tem esse amor pela causa da infância e da juventude? Aí ele conta a seguinte lenda, que Brahma deu de presente aos homens o fogo. Só que os homens, como só ia acontecer, começaram a fazer mau uso do fogo para destruir, para atingir os inimigos, enfim. Aí Brahma se zangou, chamou todos os seus conselheiros e perguntou: o que a gente vai fazer? Eu preciso esconder o fogo, porque eu não quero mais que o homem tenha essa arma na sua mão. Um sugeriu o céu, o outro sugeriu o mar, o outro sugeriu a terra. Aí Brahma disse: não, o homem é muito inteligente. Ele vai encontrar uma maneira de reencontrar o fogo ou no céu, ou na terra, ou no mar. Ele vai conseguir. Eu preciso esconder o fogo num lugar onde raramente o homem vá. Aí ele mesmo encontrou a solução, no coração. Porque eles raramente vão ao fundo dos seus corações. Então é isso, gente. A gente tem que buscar o fogo no nosso coração e abraçar o que a gente precisa abraçar, que é o nosso futuro, né? Um futuro de desenvolvimento sustentável, de harmonia, de paz, de solidariedade, né? De convivência pacífica, Humanidade, né? Humanidade. Harmoniosa. Humanidade, a gente está carente, eu acho que nesse momento, nesses tempos de humanidade, né? De Exatamente. A gente tem que encontrar a nossa humanidade, nosso fogo lá dentro do nosso coração e fazer o que é preciso, porque é preciso que a gente faça isso. Não dá mais para fazer de conta que construir prisão vai resolver, que colocar a arma na mão de todo mundo vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver, de fato, é a gente olhar para o que é imprescindível e fundamental, que é a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, dar condições a eles para que eles construam um futuro melhor, né? Para cada um. Um vai ficar mais rico, o outro não vai ficar tão rico, o outro vai ficar... Mas não importa. Importa é que todos eles tenham as oportunidades para se formarem adequadamente. Que as famílias saibam que os seus filhos estão em condições de moldar o próprio apreço e moldar o próprio futuro, né? Eu acho que isso é o fundamental. E qual a sua visão, Glória, em relação a essa questão da pandemia? O que a pandemia trouxe de desafios? Você falou da impossibilidade de ali no olho de estar olhando as pessoas e podendo também pensar junto por conta da distância, né? Que hoje ela é exigida aí. Hoje ela é... Antes era difícil, mas a gente estava mudando a lógica, estava invertendo a lógica. Eles não vêm, mas a gente vai para lá, né? A gente não tinha problema de se contaminar. Medo a gente não tem porque a fé não costuma falhar, né? Então, e sempre fomos super bem recebidos nas comunidades em que a gente implementou projeto, sempre foi muito tranquilo, foi muito bom. Então, a gente estava invertendo essa lógica. Só que agora, a gente não consegue se comunicar com esses jovens, porque eles não têm acesso. E muitas vezes, não tem nem os equipamentos suficientes para essa
esse, vamos dizer assim, um ensino à distância. Na própria escola já está acontecendo, já tem dificuldade, porque vários alunos não têm acesso à internet para acompanhar os conteúdos que estão sendo passados. Eu até fiquei assustada, porque falei que só 2021 que as aulas vão voltar, foi a notícia que eu li hoje, não, assim, passando, não cheguei a me deter, mas vi isso no jornal. Fiquei um pouco assustada. Mais um ano? Esse ano já foi, né? Praticamente. A gente já está em meados de outubro, né? Então, eu sinceramente, no caso desse grupo, é difícil. É muito difícil. Porque eu tenho muita dificuldade de falar para quem já sabe. Assim, eu acho que a gente precisa falar para as pessoas que realmente mais precisam de exercitar a sua cidadania, de poder ver para a sua comunidade, porque a gente também não pode ficar esperando só o Estado que tem que fazer. Não, nós também temos que fazer, né? O que cada um de nós pode fazer pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, enfim. Né? Então, era um outro projeto que a gente também tinha, que ia começar a desenvolver, que era Comunidades e Cidadania. Organizar, fazer parceria com organizações que já fazem esse trabalho em diversas comunidades e tentar levar conteúdos, agregar conteúdos que fossem relevantes para as crianças e os adolescentes, né? Então, tudo isso parou, quer dizer, eu ainda... Eu gosto de fazer um diário, mas desde a pandemia eu não consigo escrever. Eu ainda estou processando essa... Eu nunca imaginei que, com a minha idade, eu fosse viver... Eu sou da geração de 50. Eu nasci em 1954. Eu já vi muita coisa, né? Vi muita revolução, muita mudança, muita... Né? Então, assim, eu nunca imaginei que a gente viveria tão rapidamente algo do gênero, né? E que realmente cortou certas comunicações. Né? Então, eu confesso para você que a minha avaliação ainda não... Eu não estou ainda preparada para ter uma avaliação. Sinceramente, eu não sei como que a gente vai... Tem que pensar. Agora a gente, inclusive, está chamando jovens para uma roda de conversa. No lançamento da campanha Na Parte da Tarde, nós vamos ter uma conversa com jovens representativos de vários segmentos, para a gente conversar, ver se eles têm alguma sugestão, saber o que eles querem, como eles querem. Porque às vezes a gente pensa que alguma coisa é boa para eles, mas eles não acham, né? Eles estão pensando outra coisa. Talvez eles possam dar uma luz para a gente, né? De como a gente pode trabalhar. Enfim, ainda, sinceramente, não consigo ainda. Não, a pandemia, eu acho que ela abalou todo mundo, né? Quer dizer, muita coisa do que a gente falava do futuro chegou em alguns meses, né? Muitos processos foram acelerados, muitos sistemas foram rompidos, mas eu acho, assim, tenho procurado alimentar a esperança de que ela ajuda também a gente a olhar determinadas coisas que a gente julgava normais, porque já estavam ali funcionando da maneira mais doida do mundo, mas a gente olhava assim como se tivessem, ok, tem ali aquilo ali. E com essa quebra geral, a gente tem a possibilidade de botar uma coisa melhor no lugar, né? Quer dizer, tipo assim, não, aquilo não é aceitável, isso aqui não é... Não, tem que aumentar esse sarrafo, tem que impulsionar mais, tem que ouvir. Você trouxe aí essa questão de ouvir os jovens, né? De ouvir o que eles estão pensando, o que eles estão desejando, o que eles estão almejando, porque tem muita solução sendo construída no dia a dia, né? E o acesso à informação acontece de uma maneira tão
difusa hoje em dia, né? Que é difícil até a gente saber, assim, a partir das referências que eles podem estar acessando, eles podem estar construindo outros caminhos e vendo outras soluções. Então, Exato, é. a gente vai precisar fazer um processo de junção, mas o lançamento da campanha eu acho que é uma notícia ótima. E principalmente porque ela ajuda a despertar, né? E a trazer mais pessoas para essa discussão, olhando para o fato de que se você acha que você não tem nada a ver com isso, no mínimo você não pode ficar indiferente à situação que você enxerga na rua o dia inteiro, né? Quer dizer que a gente está Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. A gente adota tanta coisa, eu acho ótimo. Eu adoro ver os movimentos de adoção de plantas, de animais. Eu acho tudo muito lindo, maravilhoso, genial. Agora, vamos adotar as nossas crianças também. A gente não precisa adotá-las formalmente, a gente pode adotá-las provendo, né, o que elas precisam, auxiliando. A Infância e Juventude mesmo tem um projeto de ajuda nos abrigos, e as pessoas podem colaborar, podem doar, podem comprar, enfim, o que eles precisam. Então, tem muita coisa que se pode fazer que melhora para melhorar, né? Precisamos de lugares para que os jovens, quando completam 18 anos, têm que sair dos abrigos necessariamente. Precisamos de alojamento para eles, né? A sociedade pode se envolver com isso tudo. O orçamento pode ser até importante que eles estejam no orçamento, mas é importante também que eles estejam no nosso radar, né? Vamos colaborar, né? Vamos tentar ajudar. E eu acho que é fundamental também, né, na medida que várias instituições estão envolvidas nessa campanha, achar os canais, né? Quem são os responsáveis por aquela ação, onde elas estão acontecendo e de que maneira elas podem convergir para resolver, de fato, os problemas que surgem, né? Cada um sozinho não consegue mais dar solução. Não, mas juntos, claro que a gente pode fazer muita coisa. E muita coisa boa, produtiva, né? Eficiente, né? Exatamente. E sair dessa ideia, né, de que da gente se queixar ou estar falando para pessoas que já entenderam aquela situação, né? A gente precisa chegar a outros ouvidos para despertar outras ações importantes. E aí, nesse caso, é muito interessante também a gente falar sobre isso, Glória. Como as pessoas podem ter acesso, né, tanto as instituições quanto projetos que também trabalham com esses jovens, podem ter acesso a quais são os canais hoje disponíveis para poder acessar essa campanha. Vai ser lançada agora dia 27 de outubro, né? Pela internet, então vai poder ser visto pelo pessoal no YouTube. Mas, assim, mais do que isso, como acessar, quais são os canais para poder também se envolver e se mobilizar por essa causa? A gente vai ter também, vamos fazer um programa. Na verdade, o acordo... o site do Acordo de Cooperação ele está hospedado no site, porque o Acordo de Cooperação não tem personalidade jurídica, né? Então, tudo, ele fica sempre assim, dependendo dos parceiros porque também a gente não tem recurso para as nossas ações. A gente faz sempre tudo na base do amor no coração. Vamos encontrando parceiros que vão se agregando e a gente vai conseguindo realizar as ações, né? Então, a gente tem o acordo está hospedado no site da Amatra 1. Mas nós vamos preparar também, porque no evento nós vamos repactuar aquilo que nós já pactuamos, né? Estamos juntos, articulados e vamos em frente, incrementando os nossos projetos e buscando mais parcerias para criar uma rede de proteção mais eficiente e mais duradoura e mais resistente, né? Então, vamos colocar todas as informações, os nomes dos parceiros, as instituições todas que estão envolvidas e a forma vamos apresentar depois
o que os jovens nos trouxeram. Temos uma relatoria para justamente condensar. Vamos apresentar as sugestões deles. E na sequência, porque essa campanha a gente não pretende que ela pare por aqui. Ela é uma campanha para tentar manter a infância e adolescente na ordem do dia indefinidamente, né? Nós vamos estudar quais as ações que a gente vai desenvolver a partir dos resultados desse encontro, né? Então, inclusive, a gente pode depois trabalhar juntas, eu passo para você também, que eu sei que você é uma parceira também, amiga para sempre. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer e realmente tentar ir mapeando os territórios e encontrando em cada localidade, que é mais fácil você agir localmente, encontrando em cada localidade quem pode se agregar a essa rede. Um curso de inglês que resolva ceder vagas, um curso de datilografia, um curso de informática, datilografia não que nem mais se fala nisso, mas tem que digitar no computador. Programação, mil coisas, né? Empresários da localidade que privilegiem os jovens da sua comunidade para as vagas de aprendizagem. Enfim, mil coisas que a gente pode tentar fazer se a gente buscar o território e botar ali todo mundo articulado para agir em torno daquelas crianças e dos jovens mais vulneráveis, né? Eu sou muito sonhadora, eu acredito que tenho muita esperança também. Acho que a gente pode... Tem alguém aqui dizendo eu fiz datilografia, eu também. Eu também, por isso eu digito hoje com os 10 dedinhos. Então, é isso, tentar mobilizar né, as próprias localidades, as comunidades, para que a gente se veja como o próximo mesmo, né? A gente pode se ajudar, né? Não, e pode atuar, né? Pode ser mais... Podemos fazer muita coisa juntos. Um espectador que lamenta, mas se alguém que de fato vai ali virar uma chavinha, ajudar a fazer uma ponte, isso é um ponto fundamental. Glória, a gente já está nos 3 minutinhos aqui. Finais. Passa rápido, porque o papo é sempre bom. Mas eu queria... Conversar com você é sempre muito gostoso. Muito obrigada pelo convite, viu? E eu queria muito que você, eu percebo, né, nos momentos que a gente já teve juntas e tal, você é aguerrida, né? Esse acordo, a maneira como você lidera as atividades, a forma como você trabalha reunindo as pessoas, é muito inspiradora, né? Mas eu não faço isso sozinha, não. Tem todo mundo, eu só estou falando... eu só vim falar sobre, porque eu fui coordenadora do acordo, agora nós temos outra, mas esse é um trabalho mesmo de muita gente. Eu só sou a porta-voz, às vezes. Mas é importante, assim, eu acho que não se constrói nada sozinho, eu acho que partir desse princípio é fundamental, mas precisa ter o fogo, né? E aí o fogo é normalmente onde a gente senta, se reúne em volta. E eu acho que você tem esse perfil de ser o fogo, assim, de ser um lugar que as pessoas obrigada, querida. E eu queria saber, assim, é uma pergunta que eu sempre faço, uma curiosidade que eu tenho com as mulheres que eu entrevisto, onde você se reconecta, né? Onde você busca também esse equilíbrio para poder estar bem e pronta para ajudar e a impulsionar também tanta gente vindo junto. Onde eu encontro isso nessa minha paixão mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa... É difícil. Essa coisa que está em mim, eu não sei explicar. Foi um amor à primeira vista. E um amor para sempre. Né? Eu tento me afastar, eu estou aposentada, mas não consigo. Eu digo sempre, quem
começa a militar na causa da infância e juventude, não consegue abandonar, porque é por amor. Você fica realmente envolvida. E essa coisa que me move, porque eu não quero absolutamente nada